Tudo bem, Roberto? Bom dia. Bom dia, Dirley. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, a equipe que está aqui também neste momento presente. Bom dia a todos os ouvintes neste momento. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez contigo, sendo entrevistado por esse grande radialista e comentarista da nossa cidade. Obrigado. Ô, Roberto, qual é a avaliação que você faz aí desses primeiros dias aí à frente desse teu mandato, né? Alguma surpresa nesses dias ou era mais ou menos o que você imaginava? Dirley, na verdade, os 100 primeiros dias foram bastante corridos. Te digo assim que nós temos caminhado também bastante, até porque nós temos ido ouvir a população, a comunidade em si, e temos tido também um retorno muito bom por parte da população, porque o feedback tem sido positivo, até porque a nossa cidade ela é uma cidade que tem bastante demandas, mas quando nós vamos de encontro às demandas, as pessoas têm um reconhecimento de que o vereador está fazendo o seu papel, e isso é muito importante. E nesses 100 dias, qual foi a maior demanda? O que você tem ouvido mais da população? Eu sei que deve ser um combo de reivindicações, né? Mas assim, em que setor você pensa que a comunidade tem conversado mais contigo, tem reclamado mais ou tem pedido mais a participação do vereador? Dirley, na verdade, a situação da nossa cidade hoje, o que mais pega é obras. Nós temos caminhado bastante aí, temos visto que a nossa cidade ela tem uma necessidade muito grande no requisito do obras, até porque a nossa cidade ela precisa ainda evoluir, vamos dizer assim, em termos de trânsito, de mobilidade urbana. E tem uma coisa interessante, é que nós temos ido até a população e são pequenos reparos, na verdade, que tem que ser feito no nosso município. Então nós temos encontrado bastante isso, inclusive até o nosso amigo aí, o Anderson Antunes, ele tem ido em algumas localidades e tem trazido essas demandas para nós e nós temos ido de encontro à população, porque não tem sido fácil, mas nós estamos caminhando, não só eu como os demais vereadores também estão aí na rua. Nós estamos na rua desde o dia 2 de janeiro, e a demanda é grande, mas nós temos conseguido obter êxito, claro que nas pequenas melhorias. As demandas de maiores, a gente vai caminhando conforme vai dando e a gente vai adquirindo recursos e os maquinários que precisa para poder estar fazendo essas revitalizações. Ô vereador, você quando foi eleito, veio aqui na rádio participar de uma entrevista e falou assim, eu vou ser vereador 24 horas, né? Você ia pegar e não, vou ser vereador 24 horas para trabalhar, botar o pé na rua e tudo mais. Como é que você tem dividido, como é que você tem estruturado o teu trabalho dentro e fora da Câmara de Vereadores? Na verdade, hoje a gente tem caminhado realmente às 24 horas, inclusive eu estou aqui com o meu assessor Kelvis e a gente não tem o horário. A gente sai, por exemplo, 7, 8 horas da manhã, a gente tem ido até 10, 11, 12 horas da noite. Nós não temos dias, não temos horário. E uma coisa interessante que nós estamos fazendo no nosso governo, que onde nós vamos, até trouxe aqui o cartãozinho, nós temos deixado o nosso cartãozinho. Até porque na pedida de voto, quando a gente vai pedir o voto, a gente sempre deixava o panfletinho, que o pessoal chama de santinho. E hoje nós vamos até a comunidade e deixamos o nosso cartãozinho. E isso tem acontecido muito, a gente tem caminhado. Se eu não estou enganado, nós temos caminhado mais de 100 ruas durante esse período de mandato nosso. E temos cumprido realmente com aquilo que a gente tem prometido no período de campanha, que é ser o vereador 24 horas. Eu lembro que você, quando a gente fez a primeira entrevista contigo, você mencionou que sairia do seu emprego, né, da profissão que você estava exercendo, para se dedicar única e exclusivamente à vereança. É isso, né? Você não mudou de atitude? Fez isso mesmo? Fiz. E, inclusive, eu quero mandar um abraço para a empresa Irmãos Fisch. Acredito que nesse momento eles estão ouvindo a nossa entrevista, aos nossos colegas, amigos, colaboradores da empresa Irmãos Fisch. Também mandar um abraço para toda a diretoria ali. Foi tempos muito bons, tempo de aprendizado, foram 10 anos e 8 meses e nós saímos realmente da empresa Irmãos Fisch justamente no mesmo mês, no mês de outubro, e estamos aí fazendo um trabalho realmente para a nossa sociedade, para a nossa população, que é o que realmente importa, né? Nesse momento nós estamos dedicados totalmente à nossa cidade de Brusque, honrando os votos que nós tivemos e representando as mais de 150 mil pessoas que residem neste município.
Você falou a respeito dentro dessa questão obras, né, da infraestrutura. Imagino que você tem conversado com o Ivan, você tem visitado a secretaria. Eu penso que os vereadores, tanto oposição ou situação, devem ter esse contato. Como é que é essa? É fácil? É difícil achar o secretário? Ou é complicado? Até porque ele trabalha, ele exerce uma função que é uma função que você tem muito mais que estar na rua do que dentro, atrás de uma mesa, né? Mas é evidente que vai ter momentos que você tem que estar lá, mas eu imagino que o secretário, principalmente de obras, ele tem que estar mais na rua, porque é ali onde tem um problema, né, Antônio? Dirley, o Ivan, eu quero até mandar um abraço para ele e para todos os funcionários da Secretaria de Obras, enfim, todos os funcionários públicos, mas o Ivan, ele é uma pessoa bastante acessível. Inclusive, na quarta-feira, ele faz o gabinete ali aberto para estar atendendo a população, e nós, todas as vezes que acionamos o Ivan, ele está sempre disponível para estar nos atendendo. Claro que a maioria das vezes, quando nós às vezes chegamos ali surpresa, ele está na rua fazendo o trabalho e ouvindo e vendo as demandas da comunidade, mas ele tem sido bastante acessível, e os nossos pedidos, dentro do possível, quando nós pedimos, automaticamente já é resolvido, já é solucionado. Inclusive, agora no dia 3, se eu não estou enganado, o vereador Jobit e o vereador Felipe foram acionados em uma situação e prontamente eles foram atendidos. Isso é muito importante dentro do nosso município, porque eu acredito assim, quando nós temos um setor que ele precisa estar à disposição da comunidade, é a mesma coisa como se fosse a saúde. É tão importante quanto a saúde, porque se nós não temos uma estrada adequada para poder andar, fica difícil de nós chegarmos até o local onde nós precisamos do atendimento. O Ivan, ele tem sido muito importante. Eu acredito que as demandas têm sido bastante para ele, inclusive nós levamos muitas das demandas, e o mais interessante disso tudo é que nós fazemos o seguinte trabalho: nós vamos até a comunidade, ouvimos ela e depois nós vamos lá, gravamos um vídeo fazendo o agradecimento, porque a gente entende que esse é o nosso papel. É a nossa função. Mas o voltar para agradecer ali a Secretaria de Obras e todos os funcionários é muito importante, porque está sendo valorizado realmente o funcionário público. E a comunidade em si, Dirley, eu fico lisonjeado, porque a população ela tem visto o nosso trabalho. E o mais interessante é que quando chama, nós estamos ali prontamente. E hoje eu fico observando que os vereadores, eles estão na rua. Uma hora como essa, pode procurar que tem algum vereador na rua aí vendo as demandas da população, porque é importante esse contato dos vereadores junto à população, junto à comunidade. Eu já aproveito aqui e mando um abraço a todos os meus 14 amigos, colegas da Câmara de Vereadores, e também para a nossa administração, os nossos secretários ali da prefeitura, junto ao prefeito e ao vice-prefeito, eles têm também nos atendido prontamente. Quando a gente precisa, não tem dia, não tem hora, eles têm atendido. E o Rodrigo Cesari também, ele tem sido uma peça-chave para os vereadores, porque automaticamente quando manda para ele, já responde também para a nossa população. Ô vereador, antes desse primeiro semestre que nós temos do ano, você tem essa proposta de ir para a rua, de ouvir as reivindicações da comunidade, ouvir reclamações. Eu queria te ouvir sobre essa questão da falta d'água na cidade. Qual foi a tua visão sobre a questão da falta d'água na cidade? Dentro dessas tuas voltas na cidade, o que você viu e o que você coletou de resposta para que isso não se repita? Inclusive no domingo nós estávamos acompanhando ali junto ao vereador Jobet e o vereador Valdir Reisman, e eles estavam fazendo realmente um trabalho. Houve um imprevisto, de 2 bombas não terem funcionado, segundo as informações ali. Os funcionários ali que estavam trabalhando, eles viraram à noite. Quero parabenizar o pessoal do SAMAI. E o que é que acontece? De uma certa forma ou outra, a projeção e a programação que eles fizeram, na verdade, deu errado. Vamos dizer assim, poderia ter se precavido de uma outra forma, poderia, com toda certeza, mas nós tivemos ali, e o que é que acontece hoje? Para isso não ocorrer mais, o prefeito ele já até começou a tomar algumas providências e também entrou em contato com a empresa, junto ao Breno ali, que está à frente, para que isso não venha a se repetir, porque a população em si, ela sofreu e sofreu bastante, mas na sexta-feira,
segundo as informações do pessoal do SAMAI, já foi 100% da água restabelecida. Mas nós, enquanto vereadores, a gente estava ali para poder estar cobrando, estamos aí e nós temos que ter essa representatividade para que isso não venha se repetir. Porque, imagine, você passar um dia sem água já é complicado, mas teve algumas situações que passaram uma semana sem água, mas isso não deixou com que também o pessoal do SAMAI não tivesse chamado a responsabilidade para si e tivesse disponibilizado, claro que não resolveu 100%, mas alguns carros-pipa para poder estar à disposição da população. Mas isso é para que nós venhamos realmente aprender e, quem sabe, de certa forma, para um futuro breve, a gente ter toda a cidade com tratamento de água 100% e para que isso não volte a se repetir, foi uma lição para que nós venhamos nos programarmos melhor e eu acredito que, enquanto funcionário do povo, que é o que nós somos, nós estamos aqui para poder pedir desculpa para a população e dizer que nós estamos abertos às sugestões, às críticas, porque tudo é muito bem-vindo quando é para fazer o bem para a população. Você sabe que em outros tempos, eu vou falar uma coisa aqui, em outros tempos, se tivesse uma oposição assim, abre e fecha aspas, raivosa, se abriria uma CPI. Sabe? Tem esse hábito aí em outros lugares, assim, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados. Uma coisa desse tipo, ela é muito séria, ela é muito grave, né? Eu sei que você concorda comigo também, a gravidade de pessoas aí que ficaram uma semana praticamente sem ter água em casa, principalmente quem mora nas partes mais altas. Mas eu penso que a Câmara tem que se envolver mais em cima disso aí, no sentido de chamar o presidente do SAMAI. Acho que deveria fazer um pedido para o presidente do SAMAI ir até a Câmara, fazer um relato do que aconteceu e até já falar do que pode ser feito para os vereadores. Eu entendo que você, como vereador de situação, você pode sair hoje daqui, lá no SAMAI, o presidente vai te atender, com certeza. Mas eu penso que para dar um impacto maior para a comunidade, para a sociedade, uma resposta, deveria ser chamado o presidente do SAMAI, mais alguém da área técnica, na Câmara, e o assunto não pode se encerrar aqui, do meu ponto de vista, né? Não deve se encerrar agora com a normalização do fornecimento e abastecimento de água na cidade. Jamais. Eu, se fosse vereador hoje, fazia um requerimento, apresentava na Câmara, para chamar o presidente do SAMAI na Câmara, e mais alguém da área técnica do SAMAI para, de fato, explicar para os vereadores como funciona aquilo ali, como se pode fazer para evitar futuramente. Embora, volto a dizer, o vereador, ele pode muito bem ir lá na Câmara, lá no SAMAI, junto ao presidente, junto a alguém da área técnica, e ele entender isso. Mas, para se dar uma repercussão maior, e a Câmara com envolvimento, viu, Roberto? Uhum. Deveria ser chamado, sim, para, sei lá, prestar contas, né, Rodrigo? A Câmara deveria se envolver mais nisso aí. Porque assim, a água voltou. Ok, a água voltou, o pessoal está com água, mas passou. Mas assim, porque uma situação de crise como essa, você tem algum tipo de eleição que você tira numa situação de crise como essa? Né? O que poderia ser feito? A gente vai trocar uma bomba, mas não desativa as duas antigas, né? Para ter uma situação e mostrar que você fazer uma interrupção... Já a gente sabe, né? Não é um negócio simples você interromper a distribuição de água em Brusque por 2 dias. Porque o efeito cascata que ele cria na cidade, o pessoal que está na parte baixa, tudo bem, mas a parte alta vai sofrer mais 2 dias por causa disso, esse desabastecimento. Por isso que eu acho que tem que ser feita uma ação para diminuir o erro na próxima vez. Viu, Antônio? Meu amigo, gosto demais dele. Mas outro dia, semana passada, eu vi o vereador Léo falando em cor da camisa da seleção brasileira. Verdade. Na tribuna. Falando sobre cor da camisa da seleção brasileira. Uma semana que a população estava sofrendo. Viu? E ainda eu lembro que ele disse o seguinte na tribuna: olha, eu tinha um outro assunto aqui para tratar. E ele poderia ter tratado, por exemplo, de um assunto que eu falei aqui e que ele teve uma participação muito importante, que foi resolver essa questão do horário de ônibus ali do pessoal da rua Walter Bartel, que ele conseguiu. O vereador foi lá e, junto à prefeitura, esse sim é um assunto para ir para a tribuna e dizer: olha, depois de uma reivindicação desde o ano passado, a dona Elisete, não me lembro o nome da outra senhora, dona Eliette, perdão, não me lembro do nome da outra senhora,
o Dirley falou lá na rádio, e agora finalmente a prefeitura resolveu. Esse é um assunto doméstico, é um assunto da cidade. Agora, fala da cor da seleção brasileira, da cor da camisa, se é vermelha, se é azul, porque é comunista, porque não é. Cara, isso aí, rede social vai resolver isso. Agora, a questão da água, sim, é um assunto que me interessa, o cidadão interessa. Então, é isso, é nesse sentido que eu estou dizendo. O vereador tem que parar de se preocupar, minha opinião, tá? Tem que parar de se preocupar com coisas... Macro, e coisa que não vai trazer nenhum objetivo para a nossa sociedade diretamente do que aquilo que é urgência, emergência, nesse caso, água. Então, eu só estou fazendo um comentário, porque essa é a dinâmica do programa. A gente pergunta, comenta e ouve. Principalmente para quem está chegando agora, para os vereadores novos. Vamos tratar de coisa que interessa a nossa cidade. Não sei se você concorda, né? Dirley e Rodrigo, já pegando um gancho na fala do Rodrigo, e o que é que acontece hoje? Essa situação, eu acredito que não só na tribuna, a gente não pode perder o foco. O nosso foco realmente é a população, e nós tivemos com o Breno, com o Juan e com a Larissa, se eu não estou enganado, ali junto aos vereadores que está junto ao governo, e eles se disponibilizaram a levar uma pessoa técnica ali para poder estar junto à Câmara de Vereadores, para poder estar trazendo realmente uma resposta para a população. Porque é algo que não pode ficar no ar, tem que se ter realmente uma resposta, e eles estão disponíveis para poder estar ali, e com toda certeza, se nenhum outro vereador fizer um requerimento, fizer um chamado, nós vamos estar fazendo, porque nós entendemos que a população ela é beneficiada como um todo. E nós também precisamos de água como todas as pessoas. E enquanto a questão de estar usando ali a tribuna, eu entendo perfeitamente bem o que é que acontece hoje. O nosso município ele tem diversidades de problemas para ser solucionados. E aquilo que o vereador ele não consegue fazer, ele vai ter que fazer um requerimento, vai ter que fazer uma indicação, vai ter, quem sabe, enviar um ofício. E, Dirley, é muito importante essa abertura, sairmos e irmos até o SAMAI, porque estamos na situação. Mas outros vereadores também que não estão na situação, eles têm ido também, têm sido bem recepcionados. Até porque, quando nós estamos ali na Câmara de Vereadores, eu sempre digo isso, nós não somos partidaristas. A gente precisa de um partido para poder se eleger, mas quando nós chegamos dentro da vereança, nós estamos para poder representar realmente o povo, e nesse momento a gente não pode estar trazendo o partido como uma bandeira. Nós temos que estar trazendo a população junto a nós e levantarmos a bandeira do município de Brusque. E volto a repetir, já mando um abraço ao nosso presidente, o Leandro Nodin, do partido do PRD, mas eu sempre digo assim, nós temos hoje a oportunidade e a chance de fazer o melhor governo da história de Brusque. Claro que cada um faz o seu, mas nós, nem pelo fato de estarmos na situação, a gente vai deixar de estar cobrando, a gente vai deixar de estar reivindicando, mas nós, enquanto vereador, durante esses 4 anos, nós temos essa chance, nós temos essa oportunidade. E as pessoas precisam entender que o vereador, ele tem 4 anos para fazer um trabalho. Eu sempre digo assim, você trabalha numa empresa, o que é que o teu patrão espera de você? Um feedback que você trabalhe e dê retorno para ele. O patrão precisa de lucro para fazer investimento. Se o vereador não estiver dando resultado, resposta para a população, daqui a 4 anos ele não vai conseguir se reeleger novamente, se é isso que ele quer, e galgar posições maiores. O Márcio Vinotti está escrevendo aqui no nosso canal no YouTube, aqui no chat. Ele fez 2 comentários aqui. Dirley, vamos ver se eu entendi, tá, ô Márcio? Dirley, ele escreveu, Dirley, tiraram banco dos aposentados frente à F-Raia. Deve ser, tiraram os bancos dos aposentados ali da praça, em frente à farmácia Droga Raia. Aí depois ele coloca, os moradores de rua brincam, não sei, tirando o banco dos aposentados. Eu imagino o seguinte, isso é um outro assunto que a Câmara deveria se envolver mais. O Rodrigo, outro dia, trouxe aqui uma informação, porque ele testemunhou isso,
que ele estava, agora na Páscoa, ele estava saindo da igreja matriz com a família. Sexta-feira Santa. Com a família, ele, a sua esposa, 2 crianças, depois ele ir na igreja. E quando foi para o centro, o Rodrigo, que era uma noite, uma sexta-feira de família, né? Eis que ele chega no centro, na Praça Barão de Schnebel, e observa o assédio e morador de rua, ou em situação de rua, como queiram, embriagado, mexendo com as mulheres. Eu pergunto para o vereador e quero perguntar para você que está nos acompanhando. Você sai de casa e vai para uma praça onde você tem que dividir o seu espaço com alguém que está te desmoralizando? Alguém que está mexendo com a tua esposa, com a tua filha? Não, você não faz isso. Você fica em casa ou vai para outro lugar. Sabe o que isso significa? Você está entregando espaço para a delinquência. Para o cara que é... E eu, veja bem, eu não estou aqui fazendo um juízo de valor do ser humano que tem que ser tratado, isso é doença. A pessoa que está no vício do álcool ou no vício do entorpecente, essa é uma pessoa doente. Ela precisa ser tratada. Agora, a responsabilidade de cuidar do espaço público é do poder público. São dos órgãos do poder público. E aí você está afastando o cidadão de um espaço que é dele, da família. É por isso que a gente comenta as praças. Se o Márcio Vinotti está dizendo isso, quando eu imagino, ele escreveu aqui, mas eu estou imaginando, aquele banco em frente à droga à raia, quem passa de carro ali, ou quem conhece, quem é de Brusque, quem vive a cidade, quem vai para o centro, sabe que ali é um lugar que os aposentados sentam, e eu até sei o nome das pessoas que sentam ali. Sim. Porque são da minha convivência, são da minha cidade. E quando você começa a afastar essas pessoas, porque a delinquência, o vício, o mau-caratismo está tomando conta e está ocupando esse espaço, daqui a pouco a gente não sai mais de casa. Para resumir, podem ter tirado o banco porque alguém estava dormindo lá de madrugada. Não, eu acho que quando ele fala que tiraram o banco, ele não é que tiraram o banco. O banco não. Foi lá, arrancaram o banco, tiraram. Não, tiraram o banco dos aposentados porque os moradores de rua assumiram o controle do espaço, entendeu? Ontem eu passei ali perto do terminal, eu vim aqui para a rádio, antes do jogo do Brusque. Eu vim aqui para trazer um equipamento e levar minha mala com um notebook. E parei em frente ao semáforo do terminal. Havia lá quatro pessoas em situação de rua. Todas, Rodrigo, todas embriagadas. E do lado, sabe o que tinha? Cachaça. Então eu te pergunto, você vai sair com o teu filho, com a tua filha pela calçada para ser abordado por uma pessoa dessa que não está no seu juízo normal porque está doente? Não vai. Então o poder público continua muito ausente em relação a isso. Me perdoe o desabafo. Continua muito ausente. Outro dia me chamaram de bolsonarista num evento da OAB, porque eu pego muito em cima dessa... tem extremista. Como já me chamaram de comunista. E a gente sempre comenta aqui, né? Quando você tem os dois lados te atacando, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a minha coisa certa. Então não se trata de não querer dividir o espaço, mas se trata de que as pessoas de bem estão se afastando do espaço bom da cidade por conta desses elementos. É outra situação que a Câmara de Vereadores, meu caro Antônio, tem que chamar o secretário. Eu não vi ainda uma audiência pública. Não adianta fazer videozinho abordando o cara para depois colocar na rede social, porque isso não tem, na prática, efeito que resolve a situação. Não tem. Me perdoe o desabafo, mas a gente falou da água, que a Câmara tem que chamar o diretor do SAMAI, mas a Câmara também tem que se envolver mais diretamente nessa situação social da cidade. E fazer Se você não faz esse movimento, também ninguém vai se movimentar para resolver.
Então, olha só, estamos aqui conversando, eu e o vereador. O Márcio Vinotti manda uma mensagem dizendo que tiraram o banco da Praça dos Aposentados. Volto a dizer para quem ligou o rádio agora, não é que eles arrancaram o banco de lá, não. Tiraram no sentido de o espaço não é mais deles. O espaço é de quem é vagabundo, de quem é cachaceiro e de quem não tem mais nada para fazer, que é incomodar a vida das pessoas de bem. A Câmara tem que chamar o secretário de assistente social e também resolver isso, ou buscar uma diminuição, porque está muito forte isso, você não concorda? Concordo, Dilei. Inclusive, nós temos, se eu não estou enganado, foi a semana passada, um requerimento ali, justamente para poder a gente estar vendo essa situação. Todos os vereadores ali aprovaram e nós estamos marcando uma audiência pública, até porque a gente precisa realmente ter o direito de ir e vir, que isso está sendo tirado, na verdade, da população. Eu conto um fato inusitado. Nós tivemos ali em Florianópolis, na Alesc, fazendo uma visita ao mês passado, e justamente naquele dia o governador do estado estava ali com a polícia militar, a polícia civil, enfim, os representantes, vamos dizer assim, dos direitos humanos também. Quando nós saímos da Alesc, passando na principal ali, deveria ter mais ou menos uns 60 moradores de ruas. E por incrível que pareça, como comenta o nosso vereador Jean Pirola, eles também usam celulares. Eles também se utilizam das redes sociais e eles sabem o que está acontecendo. E eu quero mandar um abraço aqui para o nosso vereador Jobit, a gente divide gabinete com ele e o seu assessor Marcolan. Nós estávamos conversando esses dias e dizendo, muitas das vezes a gente passa na rua e até a calçada onde nós estamos andando, a gente tem que sair e dividir espaço com os veículos, porque eles estão ali ou com os cachorros, ou com sua garrafinha de cachaça, ou com seu carrinho. E o nosso município, a gente vê que está trabalhando a curtos passos e caminhando. O prefeito está na rua aí juntamente com a Polícia Militar, e também é importante a questão da Secretaria de Assistência Social. O secretário, vamos dizer assim, a responsabilidade de vir estar junto com a população e de lei, assim, essas cobranças é importante, porque além de nós estarmos vendo, nós temos a força da população que também quer que isso se resolva o quanto antes. E isso precisa ser resolvido porque isso está tomando uma proporção no estado de Santa Catarina e quem sabe até no Brasil. O senhor comentou que às vezes a gente é taxado de bolsonarista, de extremista, isso, aquilo. Eu digo assim, essa polarização ela tem que acabar e nós temos que abrir os olhos e ver que nós estamos vivendo em uma sociedade civilizada. E nós precisamos realmente, cada um no seu quadrado. Nós tivemos, tem mais ou menos uns 20 dias ali no albergue, fizeram um evento, o pessoal da Unifeb estava fazendo um evento ali com esses moradores de rua e alguns que vão ali e se utilizam do albergue. E o que é que o prefeito diz hoje? Pessoal, não dê esmola, entendeu? Não beneficie eles porque eles vão continuar na rua. Mas às vezes a pessoa diz, não, eu vou dar para não me incomodar. Ou quem sabe eu vou estar ajudando. Não. Tem umas placas em Brusque. Quando eu cheguei em Brusque, em 2014, eu vi umas placas no semáforo muito importantes. Foi ideia do David Júnior. Vou colocar aquelas placas. Parabéns. Porque o que é que acontece? Não dê esmolas, crie oportunidades. Acho que é isso que está escrito naquelas placas ali. E isso nós estamos vendo em Brusque, que Brusque é uma cidade que tem bastante emprego, tem bastante casas de recuperações. Quero aqui mandar um abraço, já aproveitando o meu amigo pastor Anderson Antunes, que eu sempre digo que a igreja faz um trabalho excepcional. E essas pessoas, quando muitas vezes não conseguem se libertar do vício, do álcool, da droga ou do que quer que seja, além de ter as casas de recuperação, junto ao município, também tem as igrejas que fazem um trabalho. Só que nós precisamos, com toda certeza, estar mais afinco e cobrando do poder público para poder resolver essa situação municipal, estadual e a nível federal. Mas, volto a repetir, o nosso compromisso. E assim, tirar o banco? Não, talvez não tirou o banco fisicamente falando, tirou ele do local, mas tirou o direito das pessoas de estarem ali, dos aposentados ali, sentar,
conversar um pouco e admirar as belezas do nosso município, que não pode perder esse brilho. Ô vereador, você antes de ser vereador, é uma liderança na região lá do bairro do Limoeiro, né? Não sei se você mora no Santa Mônica, ali naquela região de Santa Mônica, né? E até quando você veio aqui, quero voltar depois, quando também você veio aqui depois de eleito, falou sobre essa questão de ser também um representante daquela região ali do Limoeiro, daquela região. Daí tem as reivindicações, né? A região, por exemplo, do EMA, que é muito suscetível a enchente. Quais são? Agora eu quero pegar a sua região ali, o seu canto ali, né? A sua área. Quais são as principais partes que você acha que tem que ser observadas da parte da região do Limoeiro, onde você continua sendo líder comunitário, que daí tem que ser trabalhado, enfim, para aquela população que cada vez cresce mais, que entra nos lotamentos, vê como aquilo lá está crescendo e aquela estrutura toda. O que você acha que pode ser atacado naquela região, já que é a sua região mesmo? Olha, Rodrigo, eu quero te parabenizar pela pergunta. Inclusive, nós tivemos na sexta-feira rapidinho ali com o pessoal da Defesa Civil para poder estar conversando com eles ali para a gente entender e livrar de certa forma, principalmente a questão das enchentes ali. A gente sabe que não tem um projeto nesse primeiro momento a Beira-Rio para baixo, mas nós estamos conversando a respeito disso. Na verdade, ali é o gargalo, né? Ali é o gargalo, justamente onde nós estamos. E a população tem cobrado. Outra questão muito interessante é a questão da mobilidade urbana. Ali é onde, na verdade, a entrada do município da cidade de Brusque. E nós entendemos que ali tem a parte do trânsito, precisa dar uma boa melhorada, certo? Existe também a questão da estrutura, são muitos caminhões pesados, o asfalto tem cedido ali na rua Itajaí. Nós já estamos cobrando isso também junto ao Ivan. Nós temos uma situação ali que vai ser a cereja do bolo, né? Nesse primeiro momento a gente ainda não pode falar, mas tem algo muito bom vindo para o nosso Limoeiro, ali para a região do Santa Mônica, EMA 2, Rua Itajaí e o Vila Nova. Nós temos algo muito especial, mas nesse primeiro momento, se eu tivesse a resposta já hoje, eu já diria para vocês. Mas eu acredito que num tempo muito breve nós vamos estar aqui falando disso, porque o pessoal diz assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu digo para vocês que, para nós ali do Limoeiro, há quase 20 anos que não se tinha um vereador ali, e agora tem. E nós vamos estar conversando com os empresários daquela região. Eu já quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Verditec. Nós vamos estar procurando eles. O seu Augusto do Terraplanagem, vamos estar procurando ele. O seu Ingo, o seu Edemar, também ali na empresa Irmãos Fischer. Toda aquela região ali, nós vamos estar precisando desses empresários. Porque assim, Dirley, tem sonhos que a gente sonha e a gente imagina pessoas que vai estar conosco junto nesse sonho para realizar. E assim, Rodrigo, o que é que acontece ali? As melhorias. O que é que hoje o Limoeiro em si, ele precisa? Nós precisamos ali hoje, porque assim, os pessoal dizem assim, os bairros mais distantes são os bairros esquecidos. Mas nós estamos ali no Limoeiro, eu digo assim, nós temos ido realmente mais nos bairros que estão mais distantes, porque talvez não tenha uma representatividade. E hoje nós estamos trabalhando muito forte com a questão das associações de moradores. Nós estamos em mais ou menos com 10 associações de moradores que estão junto conosco, e a gente entende que a associação de moradores, ela também é o olhar da população para que nós venhamos trazer melhorias para o nosso bairro. Então o Limoeiro Brusque hoje, ele tem um olhar diferenciado pelo vereador Antônio Roberto. Por quê? É onde eu moro, é onde estou residindo há mais de 11 anos ali, e as melhorias estão chegando. Inclusive, até começou a ser feito um trabalho ali pela Secretaria de Obras e ainda não foi concluído justamente por isso, porque nós temos a cereja do bolo para colocar ali. Logo mais vocês vão ver que nós estamos falando isso aqui hoje, mas vai ser realizado. Deus, ele vai nos dar graça, vai nos dar força. E como muita gente fala de lei assim, cara, eu quero ver até quando é que tu vai aguentar tá aí na rua o tempo todo. E eu quero dizer assim que nós temos um compromisso e temos muita sola de sapato para poder gastar durante esse período que nós estamos aí como vereador. É isso. Quero agradecer aqui ao vereador Antônio Roberto, dos novos vereadores que assumiu a Câmara, e vamos buscar aí conversar com todos ainda nesse mês de maio para que eles façam uma análise desses esses 4 meses. Agora entramos no 5º mês de legislatura, né? Antônio, muitíssimo obrigado, certo? E sucesso aí à frente. Tem o Lourenço Dorval Zohar, está dizendo aqui, o Roberto, Roberto, ele deve estar dizendo, Roberto, não esquece da Rua América, estou de olho. Abraço do pastor Lourenço.
Já aguarda aí, eu estou aqui com o meu assessor Kelvis, deixa ali já o Lourenço, quero mandar um abraço ao pastor Lourenço. Isso aí também é um compromisso que nós temos e é bom a gente ver que as pessoas estão de olho. Eu quero te agradecer, Dirley, pelo carinho de sempre, ao Rodrigo, ao Anderson Antunes, e eu volto a repetir, nós temos uma equipe que está trabalhando. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que fazem parte da nossa equipe, que está sempre junto com a gente para fazer um bom trabalho. Quero mandar aqui um abraço muito especial para toda a minha família, tem nos apoiado. Eu tenho 3 filhos e a minha esposa ela tem entendido esse trabalho. Nós temos saído aí para poder atender a população, e o que é mais importante que nós deixamos é o nosso legado. Amanhã depois as pessoas vão olhar e vão dizer quem é que foi o vereador Antônio Roberto. E os meus filhos, às vezes eu saio pela manhã, chego em casa só à noite, e eles falam: pai, onde é que o senhor estava? Eu digo: o pai estava aí dando um exemplo, porque eu volto a repetir, nós não somos, nós estamos vereador. E o que é que acontece, Dirley? O senhor já teve na vida pública e vai entender o que eu estou falando. Nós deixamos muitas das vezes de viver para nós, para viver para a população. E se nós não tivermos pessoas que vivam realmente para a população, para a comunidade, a gente entende que a população sofre. Meu muito obrigado ao pessoal aí que está nos ouvindo, a Rádio Cidade sempre de portas abertas. Quero agradecer também a Deus, porque Ele tem nos dado força, tem nos dado saúde, e eu tenho certeza que outros momentos virão, e eu vou trazer aqui a cereja do bolo para vocês verem que realmente a gente tem trabalhado nos bastidores, e vai ser aquele boom, vamos dizer assim, a surpresa das eleições, o Antônio Roberto. E a gente tem um slogan muito importante, guiado por Deus e trabalhando pelo povo, vereador Antônio Roberto, Gabinete 24 horas. Deus abençoe a todos vocês.